Oi gente, no vídeo de hoje eu vou responder uma tag sobre livros. O nome da tag é Como Eu Leio. Na verdade eu juntei duas tags que tinham esse título, tá? Porque eu achei que as perguntas se complementavam e aí eu resolvi juntar e responder as duas junto. Mas mesmo assim ainda ficou uma tag rapidinha e vou tentar não explicar muito, me delongar muito em cada pergunta, então vou tentar ser o mais breve possível, tá? Então, a primeira pergunta: onde você descobre novos livros para ler? Normalmente na livraria física. Quando eu vou pro shopping, eu sempre dou uma passadinha e daí acabo descobrindo ali alguma coisa. Ou então em lojas online das livrarias, que o acervo até é um pouco mais amplo para tu conseguir pesquisar. Sites online que vendam livros. E até blogs, então quando eu vejo alguma resenha, de repente até só a capa do livro, se eu me interessar, eu vou ler a resenha e ver o que eu acho da história, enfim, e daí se eu gostar eu acabo comprando. Como você entrou nesse mundo da leitura? Eu não tinha muito hábito de ler, eu tô começando a criar, digamos assim, uma rotina de leitura agora. Eu lia só quando dava tempo, se dava tempo, se eu tinha algum livro, enfim, para ler. Mas eu comecei a gostar de ler quando eu li a primeira vez a história do Crepúsculo. Aí eu comecei a procurar mais livros que falassem sobre o sobrenatural, enfim, que é realmente o tipo de livro que eu gosto. O seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Acho que não, porque eu continuo gostando do mesmo tipo de história de fantasia, que é com o sobrenatural, é o meu tipo favorito de história. Mas eu leio outros tipos de ficção, enfim, outros tipos de livro, mas o meu preferido mesmo continua sendo de sempre o com o sobrenatural. Com que frequência você compra livros? Não tenho uma frequência exata de compra. Normalmente eu compro livro se, por exemplo, assim, os últimos que eu comprei realmente pela capa, então eu vi a capa, achei legal, comprei. Ou, enfim, se tem alguma saga que eu esteja lendo, que eu li alguma coisa online, e aí eu resolvo comprar, mas não é uma coisa assim que eu compre, toda vez que eu vá na livraria eu compre, ou sempre que tem promoção de livro eu vou lá e tenho que comprar pelo menos um livro. Varia bastante, às vezes eu compro mais, às vezes eu compro menos, eu acho que depende muito. Como você entrou nesse mundo dos canais literários? O meu canal ele não é focado em livros, eu quero começar a trazer mais isso pra cá. Mas nessas andanças de YouTube tu acaba conhecendo vários canais legais que falam sobre livro. Então, digamos assim que a minha entrada nesse meio foi assistindo alguns vídeos. Como você reage quando não gosta do final do livro? Eu normalmente não reajo bem, eu não consigo superar o final do livro se eu não gosto do final, se não era aquilo que eu estava esperando que acontecesse. Eu fico, digamos assim, numa depressão literária, ou então eu fico totalmente revoltada com o final do livro. Com que frequência você espia a última página do livro para ver o que acontece no final? Eu não me recordo, assim, de já ter lido a última página para ver o que acontece. Eu não faço isso, não lembro de já ter feito, então eu não posso dizer que eu tento não fazer. Eu não leio a última página, porque acaba com todo o suspense, toda a emoção da leitura do livro. Então eu prefiro ler ele do início ao fim para saber o que acontece, ao invés de ler lá no final e depois tu ter que ler o livro para saber como aquilo aconteceu. Para mim tira um pouco da emoção, então eu prefiro ficar no suspense sempre até o final e descobrir só lá no final. A aquisição, aí digamos assim que aqui começa a segunda tag, tá? Sempre compra você mesmo os seus livros ou tem anjos da guarda? Se tem, quem são eles normalmente? Eu compro os meus livros, mas a maioria dos livros que eu tenho eu ganhei e foi do meu namorado, ele seria o meu anjo da guarda dos livros. Gasta quanto em média por mês em livros? Já estourou o cartão de crédito com livros? Como eu falei antes, eu não tenho uma frequência para comprar, então eu nunca tive um problema de estourar o meu cartão de crédito comprando livro, e eu também não tenho uma taxa, digamos assim, uma taxa mensal que eu gastaria em livro.
Depende muito, tem vezes que eu gasto mais, tem vezes que eu gasto menos. Bem como eu falei antes, depende se o livro me interessou, se não me interessou, se eu tenho algum livro que eu realmente preciso comprar ou não. Consegue livros emprestados com que frequência? Se sim, quem te empresta normalmente? Eu não sou muito de pegar livro emprestado, eu pegava os da biblioteca quando eu estava estudando, mas agora eu não pego mais. E eu não gosto de pegar livros emprestados porque eu não gosto de emprestar os meus livros, porque eu sou meio ciumenta e meio perfeccionista. Então, se o livro voltar meio destruído, meio amassado, eu vou ter um chilique e vou querer matar a pessoa. Então, eu prefiro não pegar emprestado para não ter que emprestar. O deleite. Lê em média quantos livros por mês? Também não tenho uma média. Esse mês, por exemplo, de março, eu li 5 livros, que foi a saga inteira do acampamento Shadow Falls. Não me lembro se eu tava lendo alguma coisa antes. Eu acho que não. Não em março. Acho que em março eu só li esses 5 livros mesmo, mas eu acho que depende muito do mês, de quanto de livros que eu tenha pra ler, enfim. Não tenho uma média fixa, assim, por mês de livros. Lê em média quantas páginas num dia de semana e nos fins de semana? Durante a semana depende bastante, porque eu sou assim, eu começo a ler e se a história ela tá muito emocionante, assim, ela tá me prendendo muito, eu não consigo parar. E aí eu só vou parar de ler quando chegar numa parte meio descritiva, meio chata. Então depende muito. No início desse mês eu tava lendo tipo... Eu vou chutar assim alto umas 40 páginas por dia. Acho que chegava mais ou menos isso. Mas final de semana, se tu me deixar, eu leio o livro inteiro, como aconteceu esse final de semana. Eu comecei a ler o livro no sábado e terminei no domingo, então eu li 400 páginas no final de semana. Mas eu acho que depende muito, depende do tempo que eu tenho, se o livro é muito interessante, se ele é meio paradinho. Se ele é meio paradinho, eu vou ler menos durante a semana, menos páginas. Se ele é mais emocionante, que nem eu comentei antes, eu só vou conseguir parar de ler quando chegar numa parte meio chata, assim, meio descritiva. Eu acho que depende bastante do tipo do livro. Local do crime. Consegue ler em local movimentado? Eu tinha o costume de ler no ônibus quando eu ia pra faculdade ou pro meu antigo trabalho. Daí, então, eu lia dentro do ônibus. Prefere ler na mesa, sofá, no chão ou na cama? Eu prefiro ler na cama, que é normalmente onde eu leio antes de dormir. E é onde eu leio quando eu tô na casa do meu namorado também. Daí eu passo o final de semana inteiro jogado na cama lendo. Qual a hora do dia que prefere para ler? Final de semana tanto faz, eu passo o dia inteiro lendo, mas durante a semana o único momento que eu tenho para parar para ler é à noite antes de dormir. Os impedimentos. É solteira? Se não, seu namorado, noivo, esposo, enfim, te dá espaço para ler? Não sou solteira, eu tenho namorado e sim, ele me dá espaço porque enquanto ele joga online, enfim, enquanto ele joga, eu leio. Ler no trabalho, se sim, qual trabalho dá essa dádiva de ler na hora de serviço? No momento eu não tenho como ler no trabalho porque eu sou professora, então eu não tenho como ler, né? Mas os meus antigos trabalhos eu lia bastante, tanto que em um mês no meu antigo trabalho eu li 15 livros, porque eu não tinha muita coisa para fazer, então eu tinha muito tempo livre e eu usei o tempo livre lendo. Já deixou de sair com a galera só para ler aqueles capítulos irresistíveis? Não. Nunca deixei de sair ou de fazer qualquer outra coisa para ler o livro, porque o livro estaria ali para eu ler depois. E isso só me deixaria com mais suspense e mais vontade de ler o livro depois. As insanidades. Já sonhou ou teve pesadelos vivendo a história de um livro? Qual foi o livro? Já foi, também não faz muito tempo. Era quando eu estava lendo o livro Imortal da... Esqueci o nome da autora. Gillian alguma coisa. Que fala também, é uma história meio sobrenatural, e aí eu meio que tive umas imagens assim como se eu estivesse participando da história. O meu sonho se passou como se eu estivesse vivendo a história. Qual a maior loucura que já fez ou que faria para conseguir um livro? Eu nunca fiz loucura nenhuma e eu não sei que loucura eu faria para conseguir um livro. Não faço ideia mesmo, assim.
Eu sei que, tipo, quando eu termino um livro e que eu sei que ele tem continuação e a continuação ainda não está disponível, eu procuro para baixar. Aí acabo lendo ele em inglês, se ainda não saiu a tradução, enfim. Mas eu acho que loucura não teria nenhuma. Já chorou ao terminar um livro? Foi de felicidade ou tristeza? Qual foi o livro? Eu já chorei em vários livros, não só no final, como no início, meio e fim. Eu já chorei lendo P.S. Eu Te Amo, eu praticamente chorei o livro inteiro. Marley e Eu, que não tem como não chorar. Os livros da Marian Keyes eu chorei em praticamente todos, porque eles são muito emotivos. O último livro que eu tava lendo da saga Acampamento Shadow Falls, também chorei um monte ali no quarto e quinto livro, que aconteceram umas coisas bem tocantes, assim. Enfim, essa foi a tag, então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.